Romanos 8, do 18 a 30. Nós vamos conversar hoje, tá bom? Eu vou ler com vocês depois, mas eu quero só começar lendo o versículo 18. E depois que eu ler o versículo 18, aí nós vamos orar mais uma vez e a gente conversa então sobre o texto todo, tá bom? Romanos 8, 18 diz o seguinte: Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado. É um grande privilégio a gente poder abrir a Tua palavra aqui e, logo de cara, a gente ser consolado, a gente ser confortado, sermos lembrados que a nossa vida aqui, além de ser passageira, ela tem um objetivo final, que é glorioso. Muito obrigado, Senhor. Grande privilégio podemos estar aqui juntos nesta manhã. O Senhor sabe que cada um dos irmãos que não pôde vir estão passando, vários deles por causa de enfermidade. E nós queremos pedir por eles, ó Deus, pela restauração da saúde, mas principalmente pelo aproximar-se do Senhor, que sejam oportunidades também para eles se aproximarem do Senhor, para eles buscarem o Senhor, para eles buscarem aprender do Senhor, buscarem conhecer o Senhor, louvar ao Senhor. Eu te peço, e peço por nós aqui, que nós também aproveitemos esse tempo para isso, para conhecer mais o Senhor, para ouvir o Senhor, para amar o Senhor, para querer caminhar com o Senhor, desenvolver a nossa intimidade de relacionamento contigo, Senhor. Nos ajuda. Obrigado por esse texto, que ele tem o objetivo inicial de nos consolar, mas também de nos confrontar, nos ajudar a rever nossa vida, Senhor. Eu oro assim agradecido por cada um de nós aqui, por esse texto, pela Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Irmãos, esse texto ele é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai, depois do que ele já falou até aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso já, mas pelo que ele já falou até aqui, ele agora, então ele vai falar, ele falou bastante sobre passado, tá? Ele vai falar agora sobre presente e futuro. Pelo menos nesse texto que a gente vai conversar um pouco. Ele vai falar sobre presente e futuro. E é interessante por quê? Porque aqui no capítulo 8, depois 9, 10, 11, ele começa já, ele está num momento de mudança, vamos dizer assim, de transição do assunto, trazendo as consequências do que ele veio falando até aqui. Sabe a dobradiça da porta, que é aquele momento aquele centro onde vira? Esse é um momento, capítulo 8, onde Paulo está dando para nós uma virada da nossa vida, para nos mostrar isso. Por quê? Porque nos capítulos de 1 a 7 que a gente viu, o apóstolo Paulo falou muito sobre o pecado. Ele falou como é impossível para o ser humano ser salvo. Qualquer um, não importa se ele parece bom, se ele é religioso ou se ele é depravadamente declarado. Declaradamente depravado. Acho que era essa que eu quis dizer. Independente de qual é a situação da pessoa, o apóstolo Paulo mostra pra gente a situação do ser humano sem Jesus. É de condenado, é de distante de Deus, longe de Deus, inimigo de Deus. E ele vem mostrando para nós, nos capítulos 3 em diante, que seria impossível para o ser humano, mas por causa da graça de Jesus Cristo, por causa do amor de Deus, Jesus veio em carne e se ofereceu num sacrifício em nosso lugar. Por causa desse pecado. Ele era perfeito, não tinha pecado. Veio para levar a culpa das nossas falhas, porque era o único jeito de sermos salvos. Nós nunca íamos conseguir, é isso que o apóstolo Paulo está mostrando, nós nunca iríamos conseguir chegar até Deus. E então ele mostra o sacrifício de Cristo, mas ele mostra a escravidão que nós vivíamos no pecado. E ele mostra como nós
fomos libertos dessa escravidão. Mas é interessante que no capítulo 7, a gente falou um pouco sobre isso, que ainda que nós somos libertos da condenação que o pecado traz e da escravidão que o pecado traz, nós ainda lutamos com o pecado na nossa vida, na natureza pecaminosa, que nós temos essa tendência para o mal, para nos afastar de Deus. Nós ainda temos. Mas aí nós vimos na primeira parte do capítulo 8, então a solução. Né? O apóstolo Paulo terminou o capítulo 7 dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará? Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele entrou no capítulo 8 dizendo, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E ele vai dizer por quê, ele vai explicar, a gente falou isso na semana passada. Né? Agora nós estamos unidos a Cristo, então nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Né? O versículo 17, ele falou isso. Se somos filhos de Deus, então nós somos seus herdeiros, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então ele está dizendo, se nós estamos unidos a Cristo, então nós participamos com ele do seu sofrimento. Nós estamos ligados a ele, no sofrimento que ele passou aqui na terra, em nosso favor, por nós. O peso que ele carregou do pecado, por nós. Nós estamos ligados a ele nisso. Se nós estamos ligados a ele nesse sofrimento, nós estamos ligados à glória que ele vai trazer. Né? Então o apóstolo Paulo entra nos versículos seguintes, né? Esse foi o 17, o 18, ele vai entrar numa coisa então mais prática, então tudo aquilo ele falando sobre o passado, aquilo que Cristo fez por nós, como nós éramos e o que Cristo fez. Agora que nós estamos unidos a Cristo, então ele vai falar um pouco sobre futuro e sobre presente. Então eu considero, avaliando, eu considero que o nosso sofrimento de agora, o sofrimento que passamos hoje, nesta terra, nesta vida, seja lá quanto tempo durar, seja lá qual for o sofrimento, não é nada. Essa é uma frase muito interessante. Na verdade, esse é um versículo para a gente meditar durante a semana. Tá? Ele vai estar lá no final. Mas considero que o nosso sofrimento de agora não é nada. Nós precisamos dizer isso para nós mesmos. Talvez você está num dia bom hoje onde não há muito sofrimento. Algum sofrimento sempre há, porque nós estamos nessa terra, a gente vai falar sobre isso já já. Mas talvez vinham dias piores. Né? Eu estava lendo, né, as mensagens desse casal que o bebê passou por um transplante de coração. Eles mandaram mensagem de manhã, de tarde e de noite. E a primeira mensagem foi assim: tem uma possibilidade de transplante, está sendo feito todos os exames agora no nosso filho, Davi. Estamos vendo lá se o doador realmente é 100% compatível, se vai dar tudo certo. E ele está lá em Santa Catarina, nós estamos em São Paulo, vai levar um tempo para chegar. Vem de helicóptero e aí, ok. Orem por isso, para que seja tudo bem, para que dê tudo certo. A viagem é longa, é mais longe do que seria bom, mas ainda é uma grande possibilidade. Essa foi a primeira parte da mensagem, né? A segunda parte da mensagem foi: nós acabamos de entregar o nosso filho para o centro cirúrgico. E aí tem uma foto, um vídeo, tem um vídeo estão os pais, estão alguns amigos, estão os médicos, o menino está na maca e ele está falando, tchau, até daqui a pouco. E aí, tipo assim, imagina o coração dos pais, aquela criança indo sozinha para dentro do centro cirúrgico, porque os pais não podem entrar, é um centro fechado, estéril, né? E aí, a outra mensagem, depois de algumas horas, eles preocupados, foram perguntar, eles não aguentaram, foram perguntar, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, a gente não sabe se chegou o coração, se não chegou. Aí disseram, não, pode ficar tranquilo que já tem 1 hora que eles estão em cirurgia. E aí, à noite, a outra mensagem dizendo que a cirurgia tinha sido um sucesso, que está tudo bem, o coração bateu, aquilo que eu falei um pouco no começo do culto. O que eu quero dizer, irmãos, se a gente se coloca no lugar dessa família, você não sabe o que pensar, imagina.
Você pega o seu filho pequeno que não sabe direito o que está acontecendo. Talvez ele saiba um pouco, porque eles falaram que explicaram para a criança. Mas ela não tem noção tão grande do que é, né? Vão colocar ela numa maca, vão levar ela para dentro de uma sala, o médico vai abrir o peito dela, vai tirar o coração dela e vai botar um coração novo. Coração novo. Literalmente. Não, é usado, né? Seminovo. Mas para ele é novo. E ele não tem noção dos detalhes, né? Talvez a gente não tenha tanta noção dos detalhes. Só o médico lá ligando os canais, as veias, tão finas, fazendo essas conexões, talvez ele tenha uma noção um pouco maior da delicadeza que é a coisa. Mas a gente sabe que é difícil, né? E aí eu estou tentando trazer a gente para nos colocar na situação dos pais, entregando seu filho e deixando ele ir para dentro de uma sala onde ele vai passar por tudo aquilo que você tem uma noção do que vai acontecer. E você não sabe o que vai acontecer, na verdade, né? E aí, o apóstolo Paulo está me dizendo aqui, neste versículo, na primeira parte dele, que o sofrimento de agora não é nada. Se comparado, na continuação do versículo, se comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Qualquer coisa que passarmos aqui agora, segundo a palavra de Deus, segundo esse texto, segundo Deus, não é nada, comparado com a glória que será revelada mais tarde. Para que serve isso, irmãos? Antes de eu falar para que serve, né, eu coloquei aqui umas coisas, mas uma das coisas que eu ouvi uma ilustração, eu li na verdade uma ilustração que eu achei muito boa e eu achei bem interessante mesmo, para falar um pouco sobre para que serve. A árvore seca no inverno, ela está lá, parece que ela está morrendo, né? A gente está terminando o inverno, você vê o sakura ali seco no inverno. Parece que a árvore vai morrer. Mas, na verdade, a árvore está naquela expectativa da primavera que está chegando. E daqui a pouco, a gente já está vendo por aí. Começa a brotar até se tornar algo glorioso. E eu achei interessante essa ilustração que fala um pouco sobre o que Paulo está dizendo aqui para nós, né? O que eu queria que nós pensássemos sobre isso, eu gosto muito de propaganda de televisão, né? Aquelas frases de efeito que aparecem em propaganda de televisão. Eu lembro de algumas do passado no Brasil, e tem uma que eu sempre lembro, que é o transtorno é passageiro, mas o fim é duradouro. Foi uma propaganda que foi feita pela Telefônica, quando ela comprou, eu acho que foi a Telesp, sei lá, e ela estava mudando cabos em São Paulo, tudo, tinha muita construção, às vezes você tinha que ligar para alguém, você não conseguia, estava uma série de transtornos, de dificuldade. E aí eles soltaram uma propaganda na televisão, constante, né, várias propagandas dizendo que o transtorno é passageiro, mas o fim é duradouro. Eu lembro de uma que era uma mulher grávida, e ela estava lá no sufoco da gestação e depois no final da gestação, e aí o parto, aquela dor toda, aquela agonia, e de repente no final mostra o bebê no colo, né? Aquela coisa, a alegria do bebê, a família reunida ali. E aí o final da propaganda era: o transtorno é passageiro, o fim é duradouro. E eu quis trazer isso para nós pensando sobre a nossa vida hoje, né? O transtorno, o sofrimento, a dor é passageiro. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas o fim é glorioso. É de uma glória que nós não temos tamanho. É de uma beleza, de uma riqueza que nós não sabemos nem como medir. Nós não sabemos nem como descrever, né? Nós não temos noção do que é, de fato. E a primeira parte, né? O versículo é: considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Ele começa falando sobre o futuro glorioso. Para que serve? Foi a minha pergunta lá atrás, né?
Irmão, serve para produzir em nós, nos irmãos lá de Roma, que estavam recebendo essa carta, para todos os irmãos que puderam ler essa carta durante a história, para aqueles que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, para aqueles que estavam passando fome, para aqueles que estavam doentes, para aqueles que estavam com dificuldade, para aqueles que perderam família, talvez por causa de perseguição, ou seja lá do que for. Dizer, olha, existe uma esperança. A nossa esperança não é para esta vida, ainda que a gente vá viver esta vida. Precisamos lembrar, né? E é o que o apóstolo Paulo ele vai falar nesses versículos de 19 a 21. Ele vai falar então sobre esse futuro glorioso, para encher o nosso coração de esperança, para nos fazer lembrar da esperança que nós temos não está nessa terra, irmãos. Por mais que você tenha hoje aqui nessa terra conforto, e nós temos bastante conforto, né? Por mais que você tenha muitos prazeres, e nós temos possibilidade de ter prazer saudável, que agrada a Deus, que Deus se agrada, que Deus criou para isso, nós temos aqui na terra. Mas por mais que a gente tenha isso, nada se compara ao encontro com o Senhor e a vida com o Senhor completa depois na eternidade. Então, o futuro, irmãos, é sem comparação do que nós vivemos hoje, perto daquilo que você pode gostar muito de fazer hoje. Talvez um bom churrasco num dia de feriado, num dia de sol, na beira do rio, seja algo que você goste muito. Não tem comparação se a gente colocar diante da glória do Senhor, do relacionamento, de estar na presença do Senhor, de viver com Ele a eternidade. A Bíblia diz que vai ser incomparavelmente melhor, sabe? Então, ainda assim, nós temos o prazer de viver isso hoje. Comer um bom churrasco, uma boa carne, ao beira do rio, num dia de sol, junto com os amigos, e desfrutando disso, é um privilégio que Deus nos dá. Já é bom, já é gostoso, já é satisfatório. Que dirá a eternidade, né? Então, o futuro glorioso eu quero ler com vocês a partir do versículo 19. Versículo 19 até o versículo 21, ele vai falar um pouco sobre futuro. Eu fiz umas marcações aqui, você pode acompanhar se você quiser. O versículo 19 diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Irmãos, pode ter um lado que pareça meio triste, meio estranho aqui, mas o apóstolo Paulo está mostrando essa dureza para mostrar a expectativa que a terra, que a criação aguarda, que nós, como seus filhos, aguardamos, esperamos. Foi aquela ideia de que a árvore seca, ela aguarda, anseia pela primavera, onde ela vai estar toda florida, verde, sabe, linda, e aquela coisa, aquela riqueza toda, né? Ele vai dizer que a criação, toda a criação, ela também aguarda, e ela aguarda com ansiedade, com grande expectativa, aguardando esse momento. Que momento? O momento em que os filhos de Deus serão revelados. Quando os filhos de Deus, nós, os crentes, realmente seremos completamente transformados. E essa terra será completamente transformada. A criação aguarda isso, ela vai desfrutar disso também. Porque por causa do pecado, irmãos, nós vivemos nessa terra de dor e de sofrimento. Ele vai falar isso daqui a pouco. Mas a criação também, toda a criação também. Ela, por causa do pecado que entrou no mundo, toda a terra foi submetida ao peso e à destruição que o pecado traz. Para a gente perceber como o pecado é ruim, né? Toda a criação, e não foi por vontade própria, mas a criação foi submetida por Deus a uma existência fútil. Por causa do pecado que entrou no mundo, né? Toda a criação, então, agora está vivendo, sofrendo. E, irmãos, a gente vê isso. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque o próximo bloco é sobre isso. Mas ela, nesse sofrimento que ela está, a terra, ela aguarda com grande expectativa, versículo 21, na esperança
há uma esperança, um desejo, um anseio, uma busca. Aquele momento vai chegar, sabe? Aquele momento vai chegar de que junto com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente transformada, seja liberta da decadência, da decomposição, da morte, do envelhecimento, do estragamento, não sei se existe essa palavra, do estrago, que escraviza. Agora existe. Está registrado. Que a criação está vivendo. A decomposição, né? E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso, irmãos. Hoje vivemos aqui, nesta terra, mas inclusive a criação, assim como nós, os filhos de Deus, nós olhamos e podemos olhar para o futuro com essa expectativa. Nós podemos olhar para o futuro com essa esperança do que tem para vir é muito melhor. Sabe? E a ideia de que nós estamos plantados, a terra é Cristo. Nós vimos no começo do capítulo 8, né? Nós somos unidos a Cristo. Ainda que nós estejamos passando o inverno aqui na terra, e as folhas caíram, e os galhos estão secos, alguns galhos quebraram, mas daqui a pouco, ele está dizendo, aguarda, porque daqui a pouco a primavera chega. E vocês já estão vendo os sinais, é isso que ele mostra. Uma folha nascendo ali, uma coisinha ficando verdinha aqui, uma flor nascendo ali. Né? E a gente consegue já perceber sinais da glória que há de vir. Isso é para encher o nosso coração de esperança, que não só nós, e a terra também aguarda isso. E haverá essa glorificação dos filhos de Deus e dessa criação. E, irmãos, essa é uma luta que a gente tem que pensar, que não está no texto aqui agora, nesse momento, mas pensando nos textos passados. O mundo sem Cristo não consegue ter essa esperança. Ele não tem como ter essa esperança. Por isso que ele vive lutando tanto, se angustiando, se desesperando. Porque ele não sabe, ele não consegue ter esse tipo de esperança. A esperança dele está naquilo que ele consegue conquistar. E aí ele percebe que ele não consegue conquistar muita coisa. E até aqueles que conseguem conquistar muita coisa aos nossos olhos, eles acham que é pouco. Nunca é o bastante. E aí, de repente, eles se desesperam porque eles percebem que acontece alguma coisinha e tudo vai por água abaixo. Pode ser um tsunami, pode ser um terremoto, pode ser um Covid, pode ser a doença de uma família, de um parente. Qualquer coisa. Qualquer coisa pode destruir tudo aquilo que a pessoa construiu a vida inteira aqui nessa terra, e ela se agarrava àquilo, e ela achava que aquilo era a esperança dela, era a vida dela. Aquilo pode acabar em segundos. Então, elas não têm esperança. Elas ficam colocando esperança, coisas atrás de coisas, para ver se conseguem viver nessa terra. O texto está dizendo que os filhos de Deus têm essa expectativa, porque eles serão gloriosamente libertos dessa decadência, junto com toda a criação perfeita de Deus também será liberta dessa decadência, dessa corrupção que a terra vive, que a criação vive. Por isso que ele disse que não tem como comparar o que está por vir. Isso tem que encher o nosso coração, irmãos. Nada do que você está vivendo hoje chega perto daquilo que está por vir. E pode ser breve, mais breve do que nós estamos pensando. Nós não sabemos quando vai ser. Né? Ele falou sobre o futuro, mas ele vai falar sobre o presente. E aí o presente é o que dói, na verdade, na gente, né? Pensar no futuro e ver aquela paisagem de Sakura florida é lindo. Mas o presente hoje é o vento gelado, né? Congelante, os galhos secos, as dificuldades. Então o presente é sofrido. O futuro é glorioso, mas o presente é sofrido. Eu quero ver com vocês os versículos que ele fala de 22 a 25.
os versículos de 22 a 25, ele diz o seguinte, olha só. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme como em dores de parto. Ela está gemendo com dor. E nós, os que cremos, também gememos. Embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois nós aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Olha que interessante, algumas coisas aqui que o apóstolo Paulo fala, que eu grifei ali para vocês. Irmãos, nós sabemos que até agora, enquanto nós estivermos vivendo aqui nessa terra, a terra geme, a terra está manchada, Deus a submeteu à futilidade, a essa fraqueza. E a gente percebe isso, irmãos. Isso é fácil de ver. Você percebe, né? A gente orando aqui agora de manhã, a gente falando sobre alguns irmãos que estão doentes em casa, né? Que estão com febre, né? A gente falando, pedimos oração pelo pastor Juan, que está lá com uma deficiência num órgão e ele precisa tratar isso, né? Câncer. Existem muitas dificuldades, a perda de parentes, né? Você vê parentes seus morrendo, amigos seus doentes morrendo. A gente tem perda de emprego. Essa terra, ela é complicada. Você vê tsunami. Isso não é algo que seria o algo natural glorioso, mas é resultado dessa situação em que a terra vive. Ela geme, aguardando estar completamente recuperada. Terremoto, taifus, tudo isso, essa destruição toda que acontece, essa decomposição toda, né? Isso que acontece de estragar, de quebrar, de perder o valor, de sumir, desaparecer, e a gente sentir falta. Hoje tem, amanhã não tem. Tudo isso, todo esse sofrimento que existe hoje na Terra, a criação, ele ilustra como a Terra geme por causa disso. É sofrimento. E nós, os crentes, os que cremos, aqueles que creem no Senhor, embora que nós tenhamos o Espírito dentro de nós, nós também sofremos. Nós aguardamos esse momento. O fato de a gente ter o Espírito Santo, isso muda muito a situação, porque tudo que nós cantamos hoje, né? Nós cantamos hoje propositalmente sobre paciência, perseverança, sofrimento, dificuldades na vida, confiar no Senhor. Por quê? Porque nós precisamos lembrar que nós estamos numa terra caída. E nós ainda estamos manchados pelo pecado, ainda gememos aguardando plenamente essa glorificação. Ainda que, olha que fantástico ele coloca aqui, nós já temos o Espírito Santo, eu falei isso na semana passada. Vocês já pensaram nisso? Nós, seres humanos, falhos, caídos, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o quê? Antecipação da glória futura. Nós seremos tudo junto com o Senhor, estaremos com Ele perfeitamente sem pecado. Mas hoje, mesmo nesse corpo caído, com tendência ao pecado, nesse mundo com tendência ao pecado, ainda assim o Espírito Santo já habita em mim. Isso é a antecipação da glória, isso é um pouquinho da glória que eu posso desfrutar já. O Espírito Santo em minha vida. E nós aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos completamente dos nossos direitos de adoção. Nós já fomos adotados. Nós somos filhos de Deus, não somos mais inimigos. O texto passado falava sobre isso. Mas ainda algumas das coisas a gente não consegue viver hoje por causa do pecado. E nós viveremos completamente a família, né? Ser trazido para dentro da família, os direitos todos da família, quando nós nos encontrarmos com o Senhor na glória. Mas por enquanto, nós gememos. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. O nosso corpo, ele é falho. Ele é tendencioso para o mal. Ele é tendencioso para o erro. Ele é tendencioso para o pecado. E você sabe disso. Na prática. Né? Não só a Bíblia te dizendo,
Não só Deus dizendo para mim e para você. Eu vejo isso na minha vida. E você deve ver isso na sua vida. Então nós aguardamos o dia onde Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Nós aguardamos esse momento onde isso não vai ter mais, irmãos. Não vai ter mais esse sofrimento, não vai ter mais pecado, não vai ter mais essa dor por causa do pecado, essa tristeza por causa do pecado, não vai ter mais pecado. Não vai ter mais falha. Eu não vou errar mais com vocês, nem com Deus. Nem vocês vão errar comigo. Isso não vai ter mais, vai ser perfeito. E é claro que o nosso objetivo não é simplesmente ter paz na vida e um corpo ressurreto, um corpo novo, glorificado. Isso vai ser fantástico, porque nós vamos estar na presença do Senhor para sempre. Nós vamos desfrutar de um relacionamento perfeito com Ele para sempre, de intimidade, sem ofendê-lo, porque hoje a gente todo o tempo ofende o Senhor, a gente esquece dele, a gente deixa ele de lado por outras coisas, a gente ignora o Senhor. Nós não faremos mais isso. Será perfeito. Né? Nós aguardamos com grande expectativa, ainda que já tenhamos o Espírito Santo. Versículo 24. Quando nós recebemos essa esperança? Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Quando cremos no Senhor Jesus, quando Ele nos salvou, nós recebemos e nós temos essa esperança. Por isso que quem não conhece a Cristo não tem esperança. Não tem como ter. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperarmos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Irmãos, o que nós temos? Nós temos a certeza da salvação, nós já temos o Espírito Santo, nós já temos essa vida, por isso nós não precisamos esperar. Nós já temos relacionamento com Cristo, nós podemos desfrutar disso. O que é que nós não temos ainda? Nós aguardamos quando todo esse sofrimento vai acabar. E será perfeito na presença do Senhor, a gente na presença dEle. Então, diante do que nós esperamos, nós precisamos esperar confiantes de que o Senhor vai fazer aquilo que Ele prometeu que vai fazer. E Ele prometeu que Ele vai nos levar para junto dEle. E Ele já começou fazendo isso, tirando de nós a culpa do pecado. E colocando em nós o Espírito Santo que nos ajuda a lutar contra o pecado. Olha que maravilha. Que nos ajuda a não só ceder o tempo todo para o pecado, mas Ele nos ajuda a lutar, a nos arrepender, e nós recebemos o perdão, podemos receber o perdão todos os dias. Né? Então, poder viver isso com paciência e confiança, por isso que eu coloquei aqui, o presente é sofrido. Isso é para produzir em nós perseverança, paciência, para a gente não desanimar, para a gente não desistir. Para a gente permanecer firme, para a gente buscar o Senhor e ter o coração firme nele, descansando nele. Né? É interessante que eu sempre lembro da ilustração, eu já devo ter contado algumas vezes, mas vou contar de novo, né, já que eu estou aqui. A ilustração de quando se faz ferradura, quando se fazia ferradura, ou espadas, ou seja lá o que for, no passado, né, não atualmente, mas no passado, o camarada pegava uma barra de ferro, um pedaço de ferro, e ele colocava no forno quente, elevada temperatura, muito quente, até aquele ferro ficar vermelho de calor. Ele colocava numa bigorna, né, naquela chapa de, não sei como é o nome daquilo, uma barra de ferro maciça. Ele colocava em cima daquilo e martelava, voltava para o fogo, até esquentar um pouco para dar uma amolecida e marretava, jogava na água. Colocava no fogo, esquentava, batia, para ganhar aquela forma da ferradura, ou as espadas também eram feitas assim, para ganhar aquela resistência que a espada precisa ter. Se a gente pode comparar com a nossa vida, talvez você esteja no fogo, talvez na água gelada, ou tomando marretada. Mas o objetivo que o Senhor está fazendo isso é para forjar, que a gente fala, né? Que é para fortalecer, que é para formar
aquilo que ele quer formar, e a gente vai falar mais sobre isso, que é o terceiro ponto. Então, o futuro é glorioso, temos esperança. O presente, ele é sofrido, podemos ter perseverança. Mas precisamos lembrar que a obra de Deus é perfeita. E é disso que o apóstolo Paulo vai falar. Nós poderíamos pensar, e eu sempre comento com os irmãos, eu sempre digo, seria tão bom se quando a gente creu em Jesus, automaticamente a gente fosse arrebatado para o céu. E aí pronto, né? Creu, vai para o céu, não pecou mais. Porque desde que você creu, você ia para o céu e ia ser muito bom. Mas não é assim que Deus quis. Por quê? Porque Ele está produzindo em nós. Ele está forjando a nossa vida. Né? Está lapidando, Ele está formando a nossa vida. E a gente vai falar um pouco sobre isso agora. A obra de Deus, ela é perfeita, então nós temos que confiar naquilo que o Senhor está fazendo. Produzindo em nós confiança nele. Até que a gente se torne aquilo que Ele quer que a gente se torne. Né? Bem trabalhado. E aí ele vai olhar os versículos de 26 a 30, que eu quero ler com vocês aqui. Ele terminou ali no versículo 25, dizendo que se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Aí ele vai começar o versículo 26 dizendo, precisamos ter confiança, por quê? O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Essa frase ela é muito importante também para a gente ter gravado. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Uma coisa simples da vida. Né? Nós temos dificuldade de orar, seja o que nós vamos dizer, o que nós vamos pedir, o que nós vamos falar, como nós vamos falar, se está de acordo com se isso é a vontade de Deus ou se isso não é a vontade de Deus. A gente nem sabe como orar direito. Mas o Espírito nos ajuda. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras, com gemidos inexprimíveis, algumas versões têm anotado aí. Né? Versículo 27. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito? Pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Vou dar uma paradinha aqui. Irmãos, o Espírito Santo, Deus, Pai, Jesus Cristo que nos colocou nessa jornada, o sacrifício dele, Deus como um todo, na sua triunidade, na sua trindade, esse Deus, nosso Deus, Ele está presente, atuando na nossa salvação, na nossa vida, na nossa restauração, até a salvação completa. Ele não começou e parou. Ela é constante até a nossa glorificação, quer dizer, entrar nesse estado de glória perfeita. Estamos aqui, não estamos sozinhos. O Espírito está conosco. Né? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Espírito Santo inspirou homens que deixou a palavra dele para nos orientar, e nós temos a palavra de Deus, não estamos sozinhos, nós temos irmãos para caminhar, nós não estamos sozinhos. Deus, o Pai, sabe desse processo e conduziu esse processo para que nós estivéssemos nessa terra. Por quê? Olha só que interessante no versículo 28, que você conhece bem. Porque nós sabemos que Deus... Eu quero que você preste atenção que tudo que o apóstolo Paulo está falando não tem a ver com o que eu faço, com aquilo que eu consigo fazer, com aquilo que eu tenho que fazer. Nós não estamos falando de um processo de santificação onde eu tenho a minha parte de lutar contra o pecado que Paulo falou no capítulo 7. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E Deus faz todas as coisas cooperarem. Deus faz cada situação da minha vida e na sua vida, cada pessoa que passa por ela, cada coisa que acontece, tudo cooperar, trabalhar junto para o bem. Para o bem de quem? Nosso, aqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. E é disso que nós precisamos lembrar. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz assim que o nosso sofrimento de agora não dá para ser comparado com a glória futura. Porque, sabe,
que o sofrimento ou que tudo isso que nós estamos vivendo significa? Significa que Deus está trabalhando na sua vida e formando em você alguma coisa. E Ele está usando as coisas que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo. As alegrias e os sofrimentos. Os momentos bons que o Senhor nos dá, Ele nos dá para trabalhar em nós. E aquelas coisas que nós não consideramos coisas tão boas, Ele também nos dá para produzir em nós, para trabalhar em nós. É a obra perfeita de Deus em nós. A gente viu a foto lá no começo do bonsai, né? Bonsai de sakura, lindo. Deve ser uma fortuna aquilo. Mas aquilo deve ter levado vários anos para o cara cultivar aquilo. E ele delicadamente corta um galho que está lá e você fala, não, não corta esse galho não. Ele vai lá e corta. Porque ele sabe que aquele galho não é necessário estar ali para dar aquela forma que ele precisa ter. E aí você às vezes fala assim, não, mas olha, está nascendo um brotinho. O cara vai lá e corta. Porque não é para nascer esse brotinho aí. É para dar a forma que o dono quer. Que é aquela forma perfeita. Deus está produzindo em nós essa forma perfeita e Ele vai falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Deus está usando todas as coisas para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, os crentes, aqueles que são salvos, foram chamados por Deus com um propósito. Deus quer produzir neles aquilo que Ele quer fazer. E qual propósito é esse? Pois Deus conheceu de antemão os seus. Deus sabia quem eles eram já. Tá? Deus os criou, Deus sabe quem são. Deus os escolheu. Para quê? Para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Deus está marretando você e eu, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Eu sempre falo isso para os irmãos, essa talvez seja a frase que eu mais falo, que a gente esteja sendo moldado à imagem de Cristo. Deus não está preocupado com a nossa bem-estar, Ele está preocupado com a nossa alma. E a nossa alma precisa ser trabalhada, esquentada no fogo, socada no martelo, para gerar em nós a imagem de Jesus Cristo. Sermos mais parecidos com Jesus Cristo. E é isso que Ele está fazendo conosco hoje. Nos dando todas as coisas boas que Ele está te dando, é para produzir a imagem de Jesus Cristo. Não dando tudo aquilo que você queria, Ele está fazendo para produzir a imagem de Jesus Cristo. Todas as coisas cooperando, Deus agindo através delas, para produzir em nós a imagem de seu Filho, a fim de que Ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Versículo 30, ele resume, predestinou, isto é, escolheu eles, chamou de forma eficiente, de forma eficaz, depois de chamou, declarou eles justos, disse, vocês, então, por causa de Cristo, são perdoados, não têm pecados, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória ou glorificou. Nós já vivemos isso, mas nós ainda aguardamos a perfeita realização disso. Essa é a obra perfeita de Deus, agindo em nós, então nós temos que confiar nisso. Nós conhecemos esse texto, né, do 8:28. É um texto que a gente fala muito e ele é bom. Só que nós precisamos entender que Deus está usando, seja lá o que for, para produzir em nós aquilo que nós precisamos. Mas muitas vezes não vai ser gostoso. Muitas vezes não vai ser agradável de se receber. Vai ser algo que a gente não queria. A gente vai dizer para Deus, o Senhor sabe que a gente não quer, né? Ontem eu estava orando com o pastor Juan, e eu sempre oro, com bastante frequência assim, né? Porque é o que eu acredito. Eu estava orando com o pastor Juan ontem e estava dizendo, Senhor, nós desejamos que ele seja curado. Porque é o que nós desejamos. Que é o que o meu olho acha que é o melhor. O meu olhar, a minha mente, o meu coração acha que ele ser curado é a melhor coisa para ele. Né? Mas o Senhor sabe o que é o melhor. O Senhor sabe quando é o melhor. Qual é o tempo. Cada um dos momentos. Como isso vai acontecer.
eu estava orando ontem dizendo, o meu desejo é que o Senhor cure agora, que ele não precise passar pela cirurgia, que os médicos façam o exame e descubram que não tem mais nada, está perfeito. Não sabemos o que aconteceu, mas está lindo. Mas o Senhor pode fazer isso se o Senhor quiser. O Senhor pode usar os médicos se o Senhor quiser, e ele passar pela cirurgia e ser curado e tudo mais. Mas a gente não sabe exatamente como que é o processo, mas cada coisa que vem sobre a nossa vida, nós precisamos entender como Deus trabalhando em nós, ele cooperam para o bem. E aí a gente lembra da frase de José, lá no Egito, depois que ele passou, ele tendo sido abandonado pelos irmãos dele, com, sei lá, aproximadamente, já estou acabando, tá, irmãos? Por aproximadamente 17 anos de idade, sei lá, por aí, jovem, adolescente. Ele saiu um dia para procurar os irmãos, falou, tchau pai, eu vou ali falar com os irmãos e eu já volto depois. E foi a última vez que ele viu o pai, depois de anos, por anos. E o pai também, falou assim, ó, vai lá com cuidado, tal, vê lá onde é que eles estão fazendo e volta para me falar. E foi a última vez que ele viu o filho por anos. O filho desapareceu. E passou por muitas coisas, José, né? Vocês lembram da história? José primeiro foi vendido, foi levado como escravo, depois se tornou servo lá, numa casa. Aí ele foi injustiçado, foi preso, ficou preso por um bom tempo. Aí depois ele foi liberto da prisão. E em todo momento ele estava diante de Deus, porque ele vivia na presença de Deus e ele falava isso, né? Ele confiava em Deus e Deus ia fazendo ele viver cada uma das coisas, mas Deus não livrou ele de ser escravo, de ser preso injustamente. E ele foi. E ele passou por tudo aquilo e no final ele encontra com os irmãos preocupados com o que José ia fazer com eles. E José diz lá no capítulo 50 de Gênesis, diz, vocês planejaram o mal, mas Deus planejou o bem. Todas as coisas cooperando para o bem. E por causa daquela situação toda que José viveu, Deus conduziu para o bem da alma dele, mas também para a preservação do povo de Israel, que não passou fome, não morreu, foi suprido pelo Egito, né, e cresceu lá no Egito depois. Ok? Deus escolhe, chama, tira a condenação do pecado, né, através de Cristo e ele dá a sua glória. É essa obra que Deus está fazendo em nós, constantemente, enquanto estamos vivendo nessa terra. O que eu aprendo, só para finalizar, é tudo isso que eu já falei. Irmãos, precisamos ter o nosso coração cheio de esperança, tá? O que nos espera é a presença constante com o Senhor, ok? Então, não podemos desanimar. Ainda que o presente seja de sofrimento, ainda que você passe por sofrimentos, ok? Persevere, entenda, reconheça. Não estou dizendo que vai ser fácil, tá bom? Não estou dizendo que não vai chorar, não estou dizendo que não vai doer, não estou dizendo que não vai ser angustiante e vai apertar o coração, não estou dizendo nada disso, tá bom? Porque senão pode parecer que eu estou angustiado, mas o pastor pergunta, ei, tudo bem? Você tem que dizer tudo bem. Não é isso que eu quero que você faça, né? Você vai sofrer, você vai ser angustiado, você pode compartilhar isso, porque nós vamos viver isso. Mas busque o Senhor, confie nele, não desanime, né? Saiba que Deus está trabalhando em nós. Como ele disse lá para os filipenses, né, a obra que ele começou, ele vai terminar. Confiança nisso. E aí eu coloquei um quarto ponto aí, irmãos, que nós precisamos lembrar que na história do cristianismo teve muitos debates sobre essa questão. Nós precisamos lembrar o seguinte: Deus é bom, ponto. Deus está no controle de todas as coisas, ponto. E Deus sabe o que está fazendo. Essas três coisas, elas não entram em conflito. Algumas pessoas na história diziam assim, mas por que acontece tanto mal no mundo? Porque se Deus pode todas as coisas, então ele não é tão bom assim, porque senão ele não permitia essas coisas ruins. Tá, mas então tá, ele é bom. Já que ele é bom, então ele não consegue resolver esses problemas, então ele não pode todas as coisas.
Irmãos, muito pelo contrário. Nós precisamos afirmar e saber que Deus é bom. Ele é bom. Ele sim está no controle de todas as coisas, ele pode fazer o que ele quiser. E ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E as três coisas seriam: Deus é bom, Deus é soberano e ele é sábio. Nós precisamos confiar nisso. Deus é bom, Deus é soberano e ele é sábio. Tá? Para a semana, só para a gente finalizar aqui. Semana passada, eu sugeri um exercício, né? O exercício de pensar: e se eu perder isto? Né? E você olhar para as diversas coisas da sua vida, pessoas, seja lá o que for. Hoje eu quero sugerir para você durante a semana um outro exercício, o exercício de pensar, olhar para cada situação, seja ela boa ou não, seja ela boa ou difícil, tá? Olhar para a situação alegre também e olhar para a situação difícil também. Às vezes a gente pensa que Deus está trabalhando em nós só nas difíceis, não é? Deus está trabalhando nas boas também, tá? E dizer: Deus está trabalhando em mim. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, porque isso aqui o Senhor está trabalhando em mim. O Senhor não está dando, por exemplo, digamos que eu receba algo bom, algo que eu quero muito, né? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é tão bom e me dá essas coisas e, com certeza, mas o Senhor me dando, o Senhor está trabalhando em mim. Obrigado porque o Senhor está trabalhando em mim, me dando isso que eu gostaria, que eu saiba usar isso, que eu saiba aprender aquilo que o Senhor está me ensinando, né? Que eu aprenda. E as difíceis também. Senhor, o Senhor está passando por isso, eu não sei o que é, por que eu tenho que passar por isso. Eu vejo aquele cara que não teme ao Senhor, vivendo uma vida tão tranquila e eu aqui sofrendo, mas o Senhor está trabalhando em mim. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado. E aí eu vou sugerir para vocês também, durante a semana, meditar em dois textos. Um é esse texto de Romanos 8:18, que você tem, que nós já lemos hoje, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, ele está aqui, vou voltar aqui. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada, comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Agora você tem o contexto todo do que ele falou, né? Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada, comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. E aí, medita nesse texto e também medita, vou pedir para alguém abrir para nós, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Alguém abre para nós, lê, por favor, bem alto para sair aqui na gravação. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso. Medita nesse texto aí durante a semana também. Paulo está falando mais ou menos a mesma coisa que ele está falando aqui para os irmãos lá de Roma, ele está falando para os irmãos de Corinto. Estamos passando por sofrimentos e não se compara com o que nós vamos viver ainda, né? E Deus sabe porque ele está fazendo isso, então nós fixamos o nosso olhar não naquilo que nós estamos vendo agora de dor, mas naquilo que Deus está produzindo em nós. Amém? Que o Senhor nos ajude, né? A olhar para as nossas situações aí do dia a dia. Vamos orar?